Bom, pessoal, voltamos, né? Eu espero que todo mundo tenha tomado uma água, deu tempo de ir no banheiro, então vamos voltar agora para o nosso conteúdo, né? Sobre ventilação mecânica, falar um pouquinho agora sobre modos e modalidades, ok? Então, modos e modalidades geralmente são um assunto que confunde um pouco os alunos, porque a própria literatura às vezes troca esses termos, né? Chama modo de modalidade e vice-versa, e acaba confundindo um pouco na hora de definir o que é cada um. Mas eu acredito que vocês vão entender agora de forma mais clara, né? E falando um pouco de modos e modalidades, na verdade nós estamos falando sobre as formas como o ventilador participa da ventilação do paciente, ou como esse ventilador ele vai interagir com o pulmão do meu paciente e com o drive neural do meu paciente, ou seja, com o drive, com o esforço do meu paciente, ok? Então, em termos de modos ventilatórios, nós temos os modos totalmente controlados, né, que já está um pouco em desuso, praticamente não se usa mais, né, mas que foi muito utilizado anteriormente, onde os ciclos eram iniciados, controlados e finalizados só pelo ventilador. Então, o ventilador ele realizava todas as fases do ciclo ventilatório. Então, iniciava, controlava e finalizava. A autonomia do paciente ela não era considerada dessa forma, ok? No modo assistido controlado, né? Os ciclos eles já são iniciados pelo paciente, mas são controlados e finalizados pelo ventilador. Nós observamos que, neste modo, a autonomia do paciente, o drive do paciente, ele já é considerado. Então, ele pode disparar já o ventilador, né, para o início da inspiração, porque os ciclos eles são iniciados pelo paciente, né, e controlados, mas são controlados e finalizados pelo ventilador. Por isso é um modo assistido controlado, ok? No modo espontâneo, a autonomia já leva em consideração totalmente o paciente, porque os ciclos eles são iniciados, controlados e finalizados pelo paciente, ok? Então é o paciente que vai disparar esse ciclo, é o paciente que vai fazer a ciclagem, o volume que esse paciente vai absorver de ar vai ser dependente dele, ok? Então nós temos também os modos combinados, que nada mais são do que uma alternância, né, entre esses dois, entre o assistido controlado e o espontâneo. Então, vocês vão ver mais à frente que existem modos que combinam fases assistido controladas com fases espontâneas, ok? E esses ciclos eles vão ser variáveis. Ciclos assistidos controlados vão variar com ciclos espontâneos, de acordo com a condição aí do meu paciente. Já com relação às modalidades ventilatórias, nós temos modalidades que foram criadas de acordo com o nome da variável que pode ser controlada. Então, no caso da modalidade PCV, que é assistido controlado, faz parte do modo assistido controlado, nessa modalidade PCV é possível fixar, pré-ajustar uma pressão, ok? Por isso o nome PCV, ventilação controlada à pressão. Mas, por outro lado, não é possível controlar o volume de ar nos pulmões. Então, nós vamos ter aí essa desvantagem. Mas nós podemos sim pré-ajustar um valor de pressão. Na modalidade VCV, que também faz parte do modo assistido controlado, a modalidade ela é chamada assim porque é possível fixar um volume. Então, é ventilação com volume controlado. Mas, por outro lado, não vai ser possível controlar a pressão nos pulmões, vias aéreas, certo? E na modalidade PSV, agora do modo espontâneo, é possível fixar um simples suporte de pressão, ok? Mas não é possível garantir um volume de ar. Então,
essa modalidade PSV é apenas um suporte pressórico, porque o paciente ele já tem o drive, ele já consegue iniciar a sua ventilação, mas ele vai receber aí, de certa forma, um suporte para conduzir até o final a sua ventilação. É interessante também falar que nessa modalidade PSV, o fisioterapeuta precisa ajustar um dado no ventilador que é referente à palavra respaldo e uma coisa chamada backup de apneia. O que significa isso? A modalidade PSV, ela considera que o paciente vai conduzir o seu ciclo de forma espontânea. Mas nós sabemos que esse paciente ele pode vir a falhar, ele pode parar por alguma forma de respirar fazendo uma apneia. Então eu tenho que programar no ventilador um tempo limite para essa apneia ser aceita, certo? Por exemplo, eu vou programar em torno de 10 a 12 segundos. Se o meu paciente ele não entrar, não disparar uma ventilação nesse período, ele simplesmente parar de respirar por 10 a 12 segundos, vai entrar em ação agora uma ventilação de respaldo, que é o quê? Uma ventilação assistido controlada. É como se fosse um plano B, para caso falhe a ventilação espontânea. Então, esse meu paciente que está na modalidade PSV, eu devo programar o backup de apneia, eu devo programar um limite para o ventilador reconhecer a apneia aí, e no caso desse paciente que está fazendo uma apneia, não está ventilando espontaneamente, eu devo programar uma modalidade de respaldo, para que essa modalidade entre e assuma essa ventilação do meu paciente. Então, geralmente essa modalidade de respaldo a gente usa o PCV, ok? Mas o PSV, a modalidade PSV é a modalidade que dá mais autonomia a esse paciente, certo? E nós temos aqui a modalidade SMV, ventilação mandatória intermitente sincronizada, que ela vai ser justamente a modalidade que vai combinar duas outras modalidades. Por exemplo, eu posso combinar a PCV com o PSV para período espontâneo e posso combinar a modalidade VCV com PSV. Então, nós temos aqui embaixo justamente isso, né? Que ela funciona alternando. Em períodos assistidos controlados, o modo em vigor é, por exemplo, PCV ou VCV ou VCV. E em períodos de respiração e ventilação espontânea, a modalidade em vigor vai ser justamente o PSV. Então, SMV nada mais é do que isso, é uma combinação de dois modos e também de duas modalidades, né? Então, há aí essa diferença básica, né, entre modos ventilatórios e modalidades. Se a gente observar aqui uma dica, modos ventilatórios refere-se às palavras maiores, ao controlado, assistido controlado, espontâneo e combinado. Se a gente perceber modalidade, que é a palavra maior, ela refere-se a siglas ou palavras menores, como PCV, VCV, PSV e SMV. Então, uma dica é justamente isso, que há uma troca, né? A palavra maior está relacionada às menores e a palavra menor está relacionada às maiores. Então, modos ventilatórios, nós temos esses quatro, e modalidades, nós temos essas como as principais, mas temos outras modalidades também. Modalidades avançadas, que já reconhecem o disparo elétrico, o estímulo elétrico através de nervo frênico para diafragma. Nós temos a NAVA, nós temos PAV+, mas agora nós vamos falar basicamente sobre as modalidades básicas, ok? Então, como ocorre a participação do paciente nesses modos, né? Nessas modalidades, nesses modos? Como o paciente é considerado? O seu esforço é considerado? Então, se a gente observar aqui nesse esquema, nós observamos que da modalidade VCV para as modalidades PCV, SMV, PSV e para as modalidades mais avançadas, há um aumento na liberdade do paciente para conduzir a sua própria ventilação. Então, a autonomia dele vai aumentando nesse sentido. Já no sentido contrário, onde nós vamos das modalidades mais avançadas para modalidades mais rudimentares, né, as mais
antigas, nós observamos que o controle do ventilador sobre a ventilação é maior. Nesse caso, o paciente, nesse sentido, ele vai ter menos autonomia. Então, é uma coisa interessante esse esquema, né, para que a gente entenda que a autonomia do paciente sobre sua própria ventilação, ela vai depender da modalidade e dos modos que eu estou aplicando, ok? Então, qual modalidade eu devo escolher inicialmente para ventilar o meu paciente? Essa é uma dúvida constante de muitos fisioterapeutas intensivistas e que ela foi respondida recentemente aí por uma revisão sistemática da Cochrane, que foi conduzida e publicada aí no ano de 2015, onde tinha aquela dúvida, eu devo usar a modalidade PCV ou devo usar a VCV? Então, essa revisão sistemática investigando justamente essas modalidades para insuficiência respiratória aguda, né? Ela mostrou que não se recomenda uma opção em detrimento da outra. Ela mostrou que não há uma superioridade de uma modalidade em relação à outra. Então, utilizar a modalidade PCV ou VCV inicialmente é uma coisa que depende da experiência do profissional, do manejo do ventilador, do conhecimento técnico sobre as variáveis de cada modalidade. Então, revisão e evidência científica já existe, mostrando que não há superioridade. Então, os profissionais, eles ficam à vontade, né? Conhecendo as condições clínicas dos seus pacientes e conhecendo a sua expertise, a sua experiência com cada uma modalidade, ele fica à vontade aí para escolher com qual iniciar no seu paciente, ok? Quais parâmetros o fisioterapeuta ele deve programar no ventilador mecânico? Então, essa é uma pergunta que é também uma pergunta bastante comum nas aulas de ventilação mecânica e é uma pergunta que a resposta também é uma resposta bem surpreendente e comum, né? Então, quais parâmetros o fisioterapeuta deve programar no ventilador? Depende do modo e vai depender da modalidade. Então, esses parâmetros eles vão mudar. O que eu vou programar vai mudar para cada modo, para cada modalidade que eu estou utilizando. Então, se eu estou usando a modalidade PCV, eu vou programar alguns ajustes. Se eu uso a VCV, vou programar outros ajustes. Se bem que alguns ajustes e alguns parâmetros, eles vão ser programados em todas as modalidades, mas alguns eles vão mudar, né, a depender da modalidade. Então, os parâmetros ajustáveis, de forma geral, que nós temos no ventilador mecânico são o volume corrente, a pressão inspiratória, o fluxo, a pressão de suporte, a PIP, pressão positiva ao final da expiração, a sensibilidade, que pode ser a fluxo ou a pressão, o fluxo de ar, a velocidade de entrada desse ar, né? A fração inspirada de oxigênio, que é aquela porcentagem de oxigênio que vai entrar na mistura de gases, a frequência respiratória, ou seja, quantos ciclos eu quero que esse paciente realize numa janela de 60 segundos, em 1 minuto, né? E o tempo inspiratório. São parâmetros ajustáveis de forma geral, ok? O que não significa dizer que todos esses vão ser ajustados em todas as modalidades. É justamente o contrário. Então, de acordo com a modalidade, alguns desses vão ser ajustados e outros não. Nem vão aparecer sequer na tela do ventilador para o ajuste, ok? Então, se a gente observar aqui a modalidade PCV, de ventilação controlada à pressão, os ajustes que nós vamos ter disponíveis no ventilador são de pressão inspiratória, pressão expiratória positiva final, que é a PIP, sensibilidade, eu posso estar ajustando, a fração inspirada de oxigênio, frequência respiratória e o tempo INS, ok? Então, nessa modalidade, nós temos que ter um tempo INS. Por que isso? Porque é uma modalidade ciclada a tempo. O que é que significa? Significa que o ciclo ventilatório ele vai passar da INS para EIS quando ele atingir um determinado tempo inspiratório, que eu vou programar justamente aqui, no tempo inspiratório. Então, modalidade ciclada a tempo significa isso, que o ventilador ele cicla, ele passa da INS para EIS quando ele atinge um determinado tempo pré-ajustado. Nesse caso,
da PCV vai ser o tempo inspiratório, ok? Então, aqui vocês têm aí a imagem de uma interface de um ventilador Digital 3012, onde vocês podem ver aí os parâmetros ajustados. Nós temos uma PCV, nós temos um tempo inspiratório, nós temos a relação INS-EIS. Nesse caso, vocês podem ver que a INS está durando aproximadamente 1 segundo, foi ajustado aqui, né? E a EIS está durando cerca de 3,2 segundos, ou seja, 3 vezes mais do que o tempo inspiratório. Na PCV, nós também temos o ajuste de uma frequência respiratória, né? Quantos ciclos eu vou querer em 1 minuto. Nós temos o ajuste de uma PIP, que aqui está em 5, uma sensibilidade e a fração de oxigênio. E aqui vocês podem ver os gráficos fornecidos pelo ventilador. E aqui em cima são os valores que ficam mudando constantemente, porque são valores que eles ocorrem de acordo com as condições do paciente, com a mecânica pulmonar e as propriedades aí desse pulmão, ok? Os valores fixos são colocados aqui embaixo, no caso desse ventilador. Na modalidade VCV, nós já vamos ter aqui um diferencial, já vamos ter outros parâmetros para serem ajustados e nós vamos ter que essa modalidade, ela cicla a volume. O que significa isso? Que o ventilador ele vai passar o paciente da fase INS para a fase EIS quando ele atinge um determinado volume. Por isso que ele é ciclado a volume, essa modalidade, ok? Então, os ajustes principais são o volume corrente, que eu vou ter que ajustar um valor de acordo com o peso predito, o peso ideal para o meu paciente, que a gente vai aprender a calcular daqui a pouco. Eu vou ajustar um fluxo, eu vou ajustar uma PIP, uma onda de fluxo, né? A forma como esse fluxo ele vai se comportar e como ele vai se distribuir de forma confortável para o meu paciente. Vou ajustar uma sensibilidade, que pode ser também a fluxo ou a pressão. Vou ajustar uma fração inspirada de oxigênio, uma frequência respiratória e um tempo inspiratório. Alguns ventiladores também não utilizam mais esse parâmetro de tempo inspiratório na modalidade VCV, ok? Então, aqui nós vamos ter aí a tela de um ventilador que está programado na modalidade VCV e nós vamos ver aqui que tem um volume de 400 ml ajustado, um tempo INS de 1 segundo, uma relação INS-EIS de 1 para 4, né? A gente vê aqui que a expiração está bem demorada em relação à inspiração. Certamente o paciente ele tem aí uma doença obstrutiva e tem uma dificuldade de eliminar todo o ar. Nós temos aqui uma PIP de 5, uma sensibilidade de 2 e uma fração de oxigênio de 35%. Na modalidade PSV, né, que faz parte do modo espontâneo, onde o paciente tem autonomia para realizar praticamente todo o ciclo, é uma modalidade que cicla a fluxo, ou seja, passa de INS para EIS, quando o paciente atinge um determinado fluxo, certo? Nós vamos ajustar, então, uma pressão de suporte, é a mesma pressão da modalidade PCV, só que aqui ela recebe outro nome, que é uma pressão de suporte, ok? Geralmente ela é menor, porque é apenas um suporte, né? Nós vamos ajustar uma pressão expiratória positiva final, que é a PIP, o corte de fluxo para a ciclagem, né, que é uma variável, que é uma porcentagem, por exemplo, quando o paciente chegar a 25% do fluxo máximo do pico de fluxo, eu quero que esse ventilador cicle, passe de INS para EIS. Então, essa mensagem eu vou passar para o ventilador, programando aí o corte de fluxo. Pode ser em 25%, 35%. Então, quando esse paciente atingir esse valor pré-ajustado de porcentagem, por exemplo, 30% do pico máximo de fluxo, então esse ventilador ele vai e cicla, passa de INS para EIS. Vou ajustar a sensibilidade, fração de oxigênio e aqui o que eu falei anteriormente, né, o respaldo e o backup de apneia. Eu tenho que ajustar uma modalidade de respaldo, caso esse paciente ele fique, por exemplo, mais do que 12 segundos de apneia, sem iniciar um ciclo, sem ventilar espontaneamente, então o ventilador ele tem que assumir, tem que ter um plano B. Então o respaldo vai servir justamente para isso. Geralmente a gente usa o modo PCV, né? Ou outro modo de respaldo para assumir essa ventilação, caso o paciente falhe.
Na tela a gente tem aí a modalidade PSV em vigor nesse ventilador, né? E vocês podem ver aí que tem uma pressão de suporte de 8, o corte aqui está em 30%, né? Ou seja, quando o pico de fluxo ele atingir 30% do máximo, aqui está o máximo, vocês podem ver aqui em cima, quando ele atingir 30% do máximo, o paciente então deve ciclar, ou seja, passar de INS para EIS, que é essa fase vermelha. Então, INS a fase verde, EIS a fase vermelha. Nós temos uma PIP de 5 ajustada, uma sensibilidade de 2 litros por minuto e uma fração de 35. E na modalidade SMV, que é um modo combinado, né? Também é ciclado a tempo, tem que ter um tempo pré-ajustado para poder o ventilador entender que vai passar de INS para EIS. Nessa modalidade SMV, eu tenho dois tipos. Eu posso combinar a modalidade PCV com PSV e eu posso combinar a modalidade VCV com PSV. Então, já que eu vou combinar duas modalidades, os parâmetros que eu vou ajustar em cada uma dessas modalidades, SMV com PCV ou com VCV, vão ser justamente os parâmetros individuais dessas modalidades básicas. Então, se eu vou usar um modo combinado, eu vou utilizar, então, esses parâmetros dos das modalidades mais básicas, ok? Aqui nós temos exemplo de ventiladores que estão justamente aí mostrando a quantidade de parâmetros que você tem que ajustar no SMV. Então, aqui tem SMV combinando a modalidade PCV com PSV e aqui nós temos a modalidade SMV combinando VCV com PSV. Veja que a quantidade de parâmetros é uma quantidade maior porque tem parâmetro de PCV e parâmetro de PSV. Então, como é uma modalidade combinada, então a SMV, normalmente ela vai incluir ciclos controlados, ciclos assistido controlados e ciclos espontâneos. Atualmente não é mais usada em adultos, sendo mais utilizada na pediatria, né? É uma modalidade que alguns autores aí consideram que aumenta o tempo em ventilação mecânica, né? Dificulta um pouco aí o desmame desse paciente, então não tem sido muito utilizado. O que o fisioterapeuta monitora no ventilador mecânico após fazer esses ajustes, né? Que a gente falou agora. Então, o papel do fisioterapeuta é essencial na unidade de terapia intensiva, não apenas para programar o ventilador e checar alguns outros parâmetros, mas é muito importante a gente falar sobre a questão da monitorização. Então, o físio, ele pode estar monitorando as pressões, ele vai estar monitorando volumes, ele vai estar fazendo cálculos de mecânica pulmonar e ele vai estar monitorando e solucionando a questão dos alarmes, né? Uma questão aí bastante comum em UTI é o soar dos alarmes, né? Os barulhinhos aí que ficam incomodando os profissionais. Muitas vezes tem profissional que vai lá e desliga, silencia, e a gente vai ver que isso jamais deve ser feito. Então, o fisioterapeuta ele deve estar procurando o que há de errado, né, para estar disparando aí um alarme no ventilador. De repente, uma pressão que está muito alta, de repente o paciente se desconectou, de repente os volumes estão muito agressivos para aquele pulmão. Então, é interessante sim monitorizar alarme, e isso é também uma função do fisioterapeuta, ok? Então, indo um pouquinho agora para a mecânica ventilatória, né, que é uma parte que muitos fisioterapeutas gostam e outros odeiam, né? É uma parte onde nós fazemos alguns cálculos, né? E nós devemos saber que o ventilador, ele dá condições da gente realizar esses cálculos através das pausas. Todos os valores estão passando, né, no ventilador, a ventilação está em andamento, nós não vamos parar a ventilação do paciente. Mas nós temos como dar pausas, né, no ventilador. A maioria dos aparelhos tem esses botões, esses comandos de pausa, para que a gente dê uma pausa durante a inspiração, para a gente dê uma pausa na tela durante a expiração. Então, a pausa é na tela e não na ventilação do paciente, ok? Então, essas pausas elas vão me permitir
coletar alguns dados da tela do ventilador. Por exemplo, na pausa inspiratória, é possível observar o valor da pressão de pico, que é a maior pressão dentro das vias aéreas e do pulmão, ok? Então, essa pressão ela deve ser mantida menor do que 40. Então, quando eu aciono o botão de pausa inspiratória, eu consigo ver aí esse valor da pressão de pico. E consigo ver também o valor da pressão de platô, que é uma pressão menor que a de pico, porque ela se refere à pressão distribuída já para todos os alvéolos do pulmão. Então, quando vocês ouvirem falar de pressão de platô, lembrar que é a pressão que já conseguiu se distribuir para todos os alvéolos, ou a maioria deles, ok? Que deve ser menor do que 30, considerando aí o caso do paciente de COVID, certo? E para outros pacientes é aceito mais ou menos menor que 35. Nós vamos verificar também a PIP, que vai variar de 5 até 20 centímetros de água, a depender da condição desse paciente. A menor é 5, né? E nós vamos ter agora condições e valores para calcular a driving pressure. Então, o que é driving pressure? Driving pressure é o termo em inglês, né? Que traduzido para o português significa pressão de distensão pulmonar. Então, é uma variável, né, que está muito relacionada com a segurança na ventilação mecânica. Então, a driving pressure, para eu calcular esse valor, essa variável de driving pressure, eu vou precisar dar essa pausa inspiratória, acionando a tecla ou o comando do ventilador, e vou fazer a diferença entre a pressão de platô que eu encontrei e a PIP, que está lá no ventilador. Então, essa diferença ela corresponde à driving pressure, ou pressão de distensão. E para a segurança do meu paciente de ventilação, deve ser menor do que 15 centímetros de água, esse valor dessa diferença. Então, ventilar o paciente com segurança significa ventilar com a driving pressure menor do que 15, certo? Então, driving pressure maiores que 15 foram associadas com desfechos de mortalidade em muitos estudos que foram realizados, né? E um outro valor que a gente vai encontrar na tela é o da pressão média das vias aéreas, onde a gente vai estar aí buscando um valor em torno de 10 centímetros de água, ok? Já acionando agora a pausa expiratória, que é um comando que nem todos os ventiladores vão ter, né? Nós conseguimos verificar se há a autopip e qual o nível de autopip que está lá no ventilador. Então, o que é autopip, né? PIP, eu já sei que é uma pressão positiva que permanece ao final da expiração, ok? Mas a autopip, ela significa que há uma pressão em excesso que está permanecendo dentro dos alvéolos, mesmo ao final da expiração. Então, significa que há aprisionamento de ar, né, dentro dos alvéolos e que o tempo expiratório não está sendo suficiente para que o paciente ele consiga eliminar todo esse ar que estava nos pulmões, certo? Então, a autopip ela vai ser possível de verificação através da pausa expiratória. Então, alguns ventiladores têm essa opção e outros não. No gráfico, aqui nós podemos ver justamente o gráfico de pressão, né, em função do tempo, onde nós temos a divisão entre o tempo inspiratório e daqui para frente o tempo expiratório de um ciclo. E a pressão de pico que nós vamos ter vão ser justamente essa máxima pressão que se encontra aqui, né, dentro das vias aéreas do pulmão, que ela vai começar a decair e nós vamos ter então a pressão de platô, certo? Que vai ser aqui uma pressão onde já há a distribuição de ar nos alvéolos. Então, quando nós acionamos a pausa inspiratória, o nosso gráfico e a nossa tela já vai possibilitar que a gente tenha essa medida da pressão de pico, aqui no eixo vertical, e da pressão de platô, certo? Que é dessa região aqui mais achatada. E também nós vamos ver que esse gráfico de pressão ele não vai descer até zero, ele não vai zerar, porque nós vamos ter aí a PIP, que é uma pressãozinha que fica ainda nos alvéolos mesmo após a expiração. E com esse valor de pressão de platô e com o valor da medida da PIP, nós vamos fazer aí a subtração, platô menos a PIP, e nós vamos ter aí o driving pressure
ou pressão de distensão pulmonar, que deve ser aí, recomenda-se, menor do que 15, jamais maior do que 15, ok? Então, ainda utilizando a pausa inspiratória, principalmente no modo VCV, alguns ventiladores permitem fazer na modalidade ou no modo PCV, mas utilizando ainda a pausa inspiratória, principalmente no modo VCV, nós podemos calcular também a complacência pulmonar desse paciente, que é um conceito novo, mas que é um conceito simples. A complacência ela se refere à capacidade de distensibilidade, né, desse pulmão, e tem uma analogia bem básica que a gente pode fazer com essas bexigas, né, de festa de aniversário. O pessoal costuma encher, né, para decorar aniversário. Algumas dessas bexigas elas têm uma complacência maior, ou seja, você enche mais facilmente. E algumas você tem uma dificuldade maior para você estar aí insuflando essas bexigas. Então, algumas têm complacência maior que outras. E as pessoas também, né? Então, algumas pessoas têm um pulmão mais complacente do que outras. No caso do COVID, é uma curiosidade que vale acrescentar, a complacência desses pacientes é uma complacência razoável, normal, né? Em torno de 40 a 60. Nós vemos aqui que a complacência estática normal, ela varia de 50 a 80. Então, no paciente do COVID, é em torno de 40 a 60, não é uma baixa complacência, certo? Então, esse paciente, ele tem um pulmão aí que consegue, que tem uma capacidade de extensibilidade boa. Então, a fórmula da complacência estática é justamente a divisão do volume corrente que você vai pegar no ventilador pela pressão de platô menos a PIP, certo? Então, a gente vai pegar esses valores através de uma pausa inspiratória na modalidade, aliás, VCV. E nós temos também a resistência das vias aéreas, que é outra propriedade mecânica que pode ser calculada pelo fisioterapeuta no ventilador, né? Que vai ser aí a diferença da pressão de pico menos a pressão de platô dividida pelo fluxo. Então, esses valores nós vamos coletar da tela do ventilador, né? O valor normal é de 4 a 6 centímetros de água por litro por segundo. E a resistência das vias aéreas nada mais é do que a, a dificuldade na passagem de ar, né? Através dessas vias aéreas, até que esse ar seja distribuído nos pulmões. Então, secreções aumentam a resistência das vias aéreas, água acumulada no circuito, de certa forma, algum tipo de obstrução vai aumentar bastante essa resistência das vias aéreas, a resistência à passagem do ar. Então, é interessante que seja calculada para ver se está dentro do valor normal. E nós temos ainda um último componente da mecânica, que é a elastância. Nós vimos que a complacência é a capacidade que o pulmão tem de se distender, né? Mas o pulmão ele tem fibras de elastina, né? Fibras elásticas. Então ele tem também uma propriedade de elastância, que é a propriedade justamente dessas fibras elas voltarem e o pulmão se recolher. Então elastância lembra elástico, é a tendência de voltar para o tamanho original, que é uma outra propriedade. Alguns ventiladores trazem já esse valor dado lá e às vezes não precisa calcular de elastância, ok? Então, falando um pouco agora sobre ajustes iniciais de ventilação mecânica, nós temos aqui no modo assistido controlado, na modalidade PCV, né? Se a gente considerar, por exemplo, o paciente com COVID, os ajustes iniciais dessa modalidade PCV são a pressão inspiratória, que eu devo ajustar. Então, não há exatamente uma receita de bolo, mas a gente deve ajustar um valor que garanta o volume corrente desejado, né, o volume corrente que eu espero que esse paciente tenha. Devo ajustar um mínimo de PIP, né? No COVID, então, há aí uma indicação já de PIPs mais elevadas, de 10 a 15, dependendo dos subtipos aí da fisiológicos do COVID, né? Que temos o tipo L e o tipo H, né? Então, um suporta maiores PIPs e outro suporta menores PIPs, né?
Nós temos a sensibilidade, que eu devo programar em 2, se for a fluxo, ou em menos 1,5, se for a pressão. Frequência respiratória, eu devo colocar um valor de acordo com a idade, né, que pode ser modificado depois de acordo com a pressão parcial de CO2 e com o pH, que eu vou ver na gasometria, depois que esse paciente já tiver colhido esse exame. Tempo INS no adulto, eu vou colocar de 0,8 a 1,2 segundos. Vou ajustar inicialmente. FO2, eu devo ajustar uma porcentagem de oxigênio que garanta uma saturação de 90 a 96. Então, como é que eu vou fazer isso? Alguns fisioterapeutas mais conservadores, eles iniciam a ventilação mecânica instituindo 100% de oxigênio, oferecendo oxigênio puro, e eles vão baixando no decorrer aí do acompanhamento do paciente, certo? E outros fisioterapeutas, eles têm iniciado aí a ventilação com 50% inicialmente, né? E observado se esses 50% dá para garantir aí uma saturação entre 90 a 96. Então, também fica a critério do profissional se ele vai iniciar com 100 ou com 50%. E o importante é que garanta aí uma saturação entre 90 e 96% desse paciente, né? E a relação INS-EIS geralmente é de 1 para 2, mas vai depender da patologia. Doenças obstrutivas, nós temos que manter essa relação com tempo EIS maior, de 1 para 3, por exemplo. No caso da modalidade VCV, nós vamos ter aqui que ajustar também alguns parâmetros inicialmente, se o profissional optar por iniciar a ventilação desse modo. E o primeiro deles é o volume corrente, onde o profissional ele vai ter que calcular esse volume, né, baseado no peso ideal desse paciente, e não no peso real. E vai multiplicar por 6 a 8 ml, esse peso ideal, ok? Para poder encontrar o volume a ser pré-ajustado no ventilador. No caso da COVID, onde é instituída uma ventilação protetora, nós vamos achar o peso ideal do paciente através de uma fórmula. Nós vamos multiplicar por 6, porque é um número menor, justamente para considerar uma ventilação protetora, menos agressiva a esse pulmão do paciente, ok? Um fluxo que deve ser pré-ajustado em torno de 40 a 60 litros por minuto. Sensibilidade mantém os mesmos valores, 2 se for a fluxo e 1,5 se for a pressão. Frequência respiratória, a mesma coisa para a modalidade PCV, de 14 a 18, mas que vai variar com a idade, né, se for adulto, criança, e que vai depois também ser modificada de acordo com os resultados da gasometria. Tempo INS de 0,8 a 1,2 segundos. Fração, a mesma coisa do item anterior. A porcentagem que garante aí 90 a 96% de saturação. PIP, um mínimo de 5, né, mas depende da patologia. No caso do COVID, a indicação é de 10 a 15. E uma onda de fluxo, que deve ser aí quadrada ou desacelerada. Vai ter a opçãozinha na tela, né? E esses perfis de onda quadrada ou onda desacelerada são mais confortáveis para o paciente no momento aí dessa passagem de fluxo, ok? Mas como eu devo programar o volume corrente? Como é que eu devo programar o volume caso eu decida ventilar o meu paciente, né, em VCV, mas também observar o volume que ele está fazendo durante a modalidade PCV. Então, o volume corrente, pessoal, é um parâmetro que ele deve ser calculado independente da modalidade de escolha, porque esse cálculo ele vai me dizer o volume esperado para que eu esteja monitorizando no ventilador, né, a todo momento, se o paciente ele está atingindo o volume ideal para ele. Então, a fórmula para calcular o volume corrente ideal, ela é baseada no peso ideal do paciente e não no peso real. Eu não vou utilizar o meu peso real, certo? Para calcular o meu volume. Eu vou utilizar o peso ideal. E o peso ideal, ele é obtido por meio de uma fórmula, onde temos a fórmula para o sexo masculino e a fórmula para o sexo feminino. Então, que essa fórmula vai abordar a altura em centímetros, menos 152,4 vezes
0,91 mais 50. Aqui faltou o parêntese, né? Que a gente vai resolver primeiro essa subtração, né? E assim que eu calcular esse peso ideal por essa fórmula, eu vou multiplicar para indivíduos com outras condições o 6 a 8 ml por quilo de peso, certo? Então, eu vou pegar o peso e multiplicar por 6 a 8 ml. Para o caso da COVID, eu vou utilizar uma ventilação protetora. Então, eu multiplico o peso ideal que eu encontrei do paciente por 6 ml. E aí eu vou ter o volume corrente ideal para esse paciente com COVID. Então, nós vamos praticar um pouco, né? Para vocês fixarem melhor esse cálculo de volume corrente e de peso predito. Então, aqui um caso clínico, né? Considerando aí um paciente do sexo masculino, que a gente tem com 69 anos, hipertenso, diabético. Esse paciente é fumante, né? Deu entrada há 16 anos e deu entrada na UPA com sintomas graves, sugestivos de COVID-19. Entre eles taque de espineia, febre alta, pico hipertensivo, saturação em torno de 70% e um nível de consciência rebaixado. Então, sendo imediatamente sedado e colocado em ventilação mecânica invasiva, né? Certamente esse paciente, com certeza, ele foi intubado, né? E instituído o modo VCV. Sabendo-se que, na modalidade VCV, o fisioterapeuta deve ajustar um valor fixo de um volume corrente protetor de 6 ml por quilo para o COVID, e segundo informações colhidas, o paciente apresenta 146 quilos e 175 centímetros, ou seja, 1,75 m de altura. Calcule o volume corrente ideal para pré-ajustar para esse paciente. Considere a fórmula do peso predito, né, o peso ideal para homens, que é altura em centímetros, menos 152,4, vezes 0,91, mais 50. Então, nós temos aqui a fórmula e nós vamos inicialmente calcular o peso ideal para esse paciente. Nós vamos pegar aqui a altura dele em centímetros, vamos colocar dentro do parêntese, certo? Faltou um parêntese aqui, a subtração ela é realizada primeiro, porque ela está no parêntese, e nós vamos fazer a altura do paciente em centímetros, menos 152,4, que vai ser colocada na fórmula, e prosseguindo nós vamos chegar ao valor de 70,5 quilos. Esse é o peso ideal desse paciente que deu entrada na UPA, 70,5. O peso real é de 146, mas o peso ideal é de 70,5, que vai ser considerado para calcular aí o seu volume corrente ideal. Então, nós temos que, no caso do COVID, a recomendação é de 6 ml para cada quilo de peso ideal. Então, logo, eu vou ter 6 ml vezes 70,5 quilos de peso ideal, que vai me dar aí um volume corrente ideal de 423 ml. E é esse valor que eu vou pré-ajustar no meu ventilador mecânico, já que eu escolhi a modalidade de volume controlado, certo? Então, aqui vocês viram aí um caso de cálculo do volume corrente, que deve ser sempre baseado no peso ideal. Então, há um cálculo para o peso ideal. Jamais utilizar, né, o peso real do paciente. Até porque, se a gente imaginar, o peso real do paciente, ele não condiz com a realidade do pulmão. Então, não é porque o paciente ele tem obesidade mórbida que o pulmão dele também vai ser um pulmão que cresceu, né, que engordou, vamos dizer assim. Então, o pulmão do paciente, ele tem um tamanho padronizado pela altura, né, e por outras variáveis que foram colocadas nessa equação, e não quer dizer que esse volume pulmonar ele se refere ao peso real, ele se refere ao peso ideal do paciente, certo? Então, como considerações finais da nossa aula, resta colocar aqui para vocês que, tendo ajustado esses parâmetros iniciais, nós, fisioterapeutas que trabalhamos em UTI, devemos estar atentos às curvas de volume, pressão e fluxo. Logo após a intubação do paciente,
e a instituição dos parâmetros. Já é interessante que o fisioterapeuta calcule os valores de mecânica pulmonar, de complacência, resistência, observe volumes, pressões, né? E ao realizar ajustes, nós devemos também observar o volume minuto, que é a multiplicação da frequência respiratória pelo volume corrente que está lá no ventilador. Então, que deve ser aí em torno de 5 a 10 litros por minuto. Deve-se considerar solicitar uma gasometria após 30 minutos de ventilação, né, para verificar como é que estão os gases sanguíneos, para que eu possa fazer ajustes futuramente no ventilador. E deve-se considerar também a oximetria de pulso contínua, para que eu saiba continuamente como é que está aí a saturação desse paciente, né, se está conseguindo uma boa troca gasosa. Lembrar que na modalidade PSV, eu devo programar aí um respaldo, né, para caso o paciente falhe, né, e um backup de apneia, ou seja, o tempo máximo que eu aceito uma apneia. Então, se o paciente passar se eu programei 10 segundos de backup de apneia, após 10 segundos que o paciente não inicie uma ventilação, o ventilador automaticamente vai sair da modalidade PSV e entrar no modo assistido controlado, que eu programei como respaldo, certo? Outras considerações são que os alarmes, eles nunca devem ser, jamais devem ser desligados ou ignorados. Então, eles devem ter as suas causas investigadas e a solução deve ser buscada aí pela equipe de fisioterapeutas na UTI. Os alarmes, bem como os parâmetros, eles não devem seguir uma receita de bolo. Então, devem sempre ser programados de maneira individualizada, considerando as condições clínicas desse paciente, né, a patologia, a fisiologia pulmonar, né, para cada quadro clínico de paciente. Então, os principais alarmes são alarmes para volume mínimo e máximo, alarmes para frequência respiratória mínima e máxima e alarmes para pressão mínima e máxima, além de outros alarmes de segurança, como o alarme de desconexão do ventilador, para evitar que esse paciente, caso esteja acordando, saindo de uma sedação, ele se estube acidentalmente, né? Ele venha puxar o tubo orotraqueal ou mesmo ter aí algum contato ou de repente bater em algum circuito do ventilador, certo? E é isso. Então eu agradeço, espero que vocês tenham chegado ao final da aula, que tenham conseguido responder muitas das perguntas que foram feitas, né? Aqui estão algumas referências e caso tenham alguma dúvida, aqui está o meu e-mail, vocês podem entrar em contato e precisando a gente está por aqui, ok? Abraço a todos, tenham um bom dia.